tempo, tá certo? Bom, não tem como eu não fazer uma trajetória histórica com a gente, correto? Então, olha só, no início dessa pandemia, nessa coisa louca que está acontecendo no mundo, nós deixamos de nos reunir e começamos a fazer as nossas celebrações e as atividades todas virtuais, correto? E aí, Deus colocou no nosso coração de falarmos sobre a questão da volta de Jesus. Vocês lembram disso? E aí nós conversamos um pouco e refletimos sobre isso. E aí falamos sobre a volta de Jesus lá, baseado em Mateus 24, que são as palavras do próprio Senhor Jesus. E aí ele vem falando sobre quando seria, porque quando veio essa epidemia doida aí, nós ficamos desesperados, todo mundo ficou doido. Será que o mundo está acabando? Será que não? E agora o que vai ser? Não é isso? E aí nós então conversamos e entendemos o que a Bíblia diz. E aí nós vimos que, primeiro, o Senhor Jesus disse que antes do fim aconteceria o quê? Alguns sinais. Depois aconteceria que seria levantado o abominável da desolação, como diz Daniel, e, que é o anticristo. E depois, quando estabelecesse uma paz muito estranha, muito de repente, muito esquisita mesmo, aí Jesus voltaria. Então, nós entendemos isso. Então, nós vemos que nós estamos caminhando para o final, mas nós não estamos ainda no final. Nós vimos que Jesus, ele fala quais são os sinais que teria. E aí a gente viu, os sinais: pestes, pragas. Nós vimos aí como tais estão esses sinais à vista aí, o coronavírus e outros sinais, doenças que estavam erradicadas e voltaram, nós vemos também tremores de terra. Gente, como tem tido tremores de terra tão perto e tão constante? Há pouco tempo aqui, esses dias aí atrás, no México, teve um tremor de terra que foi no nível 7 na escala Richter. Então, nós estamos vendo isso, maremotos, esses tsunamis aí, doidos, igual teve há um tempo atrás aí no Japão, vocês lembram? E outros sinais vêm acontecendo, como por exemplo, a gente vê aí, como você está vendo, eu nunca vi na história do Brasil uma nuvem de gafanhotos chegando para poder, abalar a nossa segurança, porque onde eles passam, eles destroem, consomem tudo. Imagina lavouras e lavouras aí. Então, sinais, esses todos são sinais. Guerras e rumores de guerra. Nós vimos aí claramente que existem guerras e gente, a guerra civil dentro dos países, ela mata mais do que as guerras entre os países. A gente vê também que os líderes mundiais, eles estão batendo numa tecla para que seja levantado um líder global. Então nós estamos vendo esse cenário todo sendo composto no final dos tempos. E nós estamos perto do fim. Não é para você desesperar, é para você ficar alegre. Sabe por quê? Porque o seu Senhor está voltando. O seu Mestre, o Pai, você encontrará com Ele em breve. Eu não sei se é daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 30 ou daqui a 100 anos. Mas está prestes para Ele voltar. E esse momento que a gente está vivendo, eu poderia talvez classificar bem ousadamente como apenas o início das dores. E aí, nós vimos então que nós estamos caminhando para o fim e nós falamos sobre a questão do avivamento, que eu entendo que existe algo muito importante, que é talvez a que seja a última grande colheita no mundo antes de Jesus voltar. É talvez a última grande colheita onde muitas pessoas se renderão a Cristo. E olha, nós estamos vendo os sinais, o amor de muitos está esfriando. Sabe, as pessoas estão odiando a Jesus. Olha, nunca se matou tanto cristão como tem matado ao longo da história, no tempo presente. A gente aqui não fica sabendo, mas as pessoas têm odiado a Jesus totalmente de graça, sem motivo nenhum. E aí Jesus diz também que um dos sinais seria que nós seríamos perseguidos e entregues à morte.
Né? Há um tempo atrás aí, né? Há alguns anos atrás, nós trouxemos o João e a Maria, que foi o casal de egípcios, né? Que a gente viu aqui, que são perseguidos, né? Por serem cristãos e tudo mais. Então a gente vê esses sinais. Bom, então a gente caminhou aí e viu sobre o avivamento. E nós vimos a necessidade que nós temos de um avivamento. Amém? Amém. E aí nós começamos a estudar e nós ficamos 2 meses estudando isso. 2 meses. Gente, 2 meses, olha, nos preparando para que quando o Senhor der a largada, nós possamos estar preparados para agir. Então, nós ficamos 2 meses, e eu acredito que a minha intenção tenha sido positiva, porque nós ficamos aqui 2 meses estudando, falando sobre a necessidade de avivamento, e falando que o avivamento ele passa por uma convicção de pecado, e que nós precisamos de nos arrepender e de nos voltar para Jesus, e como é que nós podemos viver isso, e nós vimos através das 7 igrejas do Apocalipse, e foi uma bênção, e eu acredito que teve um resultado. A minha vida teve uma transformação. E eu pude ver um avivamento, a vida de Jesus fluindo. Vocês puderam ter alguma experiência assim também? Amém. Fez diferença para vocês? Com certeza. Amém. E olha, eu vejo que existe algo muito positivo na igreja, porque a igreja tem respondido e correspondido a esse avivamento. Sabe por quê? Porque até mesmo a nossa maneira de celebrar a Deus tem sido diferente, tem sido com mais coração, a presença do Senhor tem sido mais intensa aqui. Você tem percebido isso também? Amém. Amém. Você já viu que os louvores têm sido mais abençoados? Sabe, eu creio que tem anjos cantando conosco aqui, adorando o Senhor. Sabe? E aí, eu acredito que nós então chegamos num ponto de estarmos vivos espiritualmente. De nós então estarmos sensíveis àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então nós estamos vivos. Nós então podemos nos relacionar com Deus. Só que, para que nós possamos continuar a nossa vida cristã, simplesmente estarmos vivos não é suficiente. Você concorda comigo? Porque estarmos vivos espiritualmente pode ser que a gente morra, não é verdade? Então, nós já chegamos num ponto de poder estarmos com mais intimidade com Deus, de conseguir talvez identificar mais a voz dele, de entendê-lo melhor. E aí, nós então precisamos dar um passo a mais. Você está vendo que Deus está nos conduzindo por um caminho? Amém. E Deus está nos levando então rumo a algo que Ele quer de nós. E eu quero que a gente agora, a partir de agora, comece a refletir, a estudar. E eu vou propor para a nossa igreja, a partir da meia-noite de hoje, nós fazermos um momento de 21 dias de jejum e oração. Sabe? Por quê? Porque o tema que nós vamos refletir de agora em diante, já que nós estamos vivos, você está vivo, você está viva, a vida de Deus está pulsando dentro de você, eu quero convidar todos nós a buscarmos mais poder de Deus. Então nós vamos viver em busca do poder de Deus na nossa vida. Já que nós estamos vivos, nós precisamos então de estarmos cheios do poder de Deus para poder viver essa vida. Você concorda comigo? Amém. Olha, nós precisamos então de estar cheios de Deus. E olha só que interessante. Quando nós falamos sobre o poder de Deus em nós vimos algumas coisas. Abra a Bíblia em Atos 1, capítulo 8. Atos 1:8, o Senhor Jesus, Ele vai dizer para cada um de nós, porque Ele diz ali para os seus discípulos, antes do Espírito Santo ser derramado sobre a terra, Ele diz algo muitíssimo importante, algo muitíssimo poderoso a respeito dessa questão de nós termos o poder do Senhor. Então, alguém que já encontrou, por favor, fique de pé e com voz de trovão, leia para nós, por favor.
Atos 1, capítulo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Olha que interessante. Nós, então, Jesus diz: e recebereis, e vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Olha, eu acredito que todos nós entregamos a nossa vida a Cristo. Eu acredito que todos nós já entregamos a nossa vida para o Senhor. E isso, então, nos confere que o Espírito Santo já foi derramado em nós. Amém? Amém. Então nós temos o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E você já tem a presença dele vivendo em você. E você já está vivo. Você está viva. E agora, olha o que Jesus diz: receberão poder quando descer o Espírito Santo. Só que, gente, eu creio numa coisa. Eu creio que nós podemos nos encher mais e mais e mais. Eu creio que ainda possa haver uma porção maior do Espírito Santo em nós. Nós podemos ainda ter mais poder vindo de Deus. Você acredita nisso? Amém. Olha, porque o Senhor Jesus disse: olha, se vocês creem em mim, vocês farão as mesmas obras que eu e farão obras maiores. Então nós podemos ter mais do Espírito Santo. E olha, Deus, quanto mais nós temos dele, mais ele tem para te dar. E aí, olha que interessante, porque o reino de Deus, ele é feito e ele é totalmente baseado em poder. Abre em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20. Desculpa, capítulo 4, verso 20. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Nós vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito do poder. Então eu queria pedir uma outra pessoa para se levantar, ficar de pé e com voz de trovão, ler para nós esse verso maravilhoso. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Aleluia! Glória a Deus, olha, porque o reino de Deus, ele consiste, não é de palavras, sabe, de palavras, de ficar só falando, ficar no blá blá blá, ou de ficar só na teoria, ou de ficar só no intelecto. Não, mas ele é de poder. E como nós vemos essa questão do poder, o poder ele é emanado. Sabe, Jesus Cristo, quando ele morreu, foi crucificado, ele tomou a autoridade, o poder que o diabo tinha, que foi outorgado por ele a partir de Adão. Quando Adão cai na queda, no pecado original, né, na teologia chamado assim. Então, quando Adão peca, ele dá a autoridade do mundo toda para o diabo. Mas quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, ele toma de volta todo o poder e toda a autoridade. E olha, ele dá, sabe para quem? Ele dá para você. Ele dá essa autoridade para mim e para você. Porque lá em Mateus capítulo 28, você vai ver que Jesus diz: olha, vamos, façam. Aliás, o 19, né? Ele vai falar assim: olha, toda a autoridade me foi dada. Então, Jesus tem toda a autoridade, todo o poder. E ele fala: vão e façam discípulos. Vocês vão na autoridade que eu tenho. Vocês entendem isso? Sabe? E nós então, para poder viver nesse contexto todo que nós estamos vivendo hoje, sabe? Um contexto em que a gente está vivendo uma incerteza muito grande. Olha, afrouxa aí afrouxa o isolamento, aperta o isolamento. Afrouxa o isolamento, aperta o isolamento. A gente fica meio estranho, né? Puxa vida, o que está acontecendo? Como é que vai ser? Quando isso vai acabar? Não é verdade? E aí a gente fica inseguro, puxa vida. E meu trabalho? Será que eu vou continuar? Será que não? Como é que eu vou comer? O que vai acontecer comigo? Sabe, a gente pensa, puxa vida, eu tenho meus pais, tenho meus avós, eles são mais velhos, são um grupo de risco. Será que vai acontecer com eles? Em algum momento essa epidemia vai alcançar todo mundo. E aí, como vai ser quando isso acontecer? A gente fica
preocupado. Mas olha, nós precisamos de estarmos firmes no poder de Deus para passar por tudo isso. Olha, Jesus Cristo, Ele não te garantiu que você não passaria por problemas, por lutas. Não, Ele disse, no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci, você vai vencer também. Então, você que está em casa, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E nós aqui também. E aí, eu queria trazer 3 aspectos, 3 razões pelas quais o poder de Deus é importante na nossa vida. E eu queria que você prestasse muito, mas muita atenção. Muita atenção aqui. E nós vamos ler 3 passagens. E nós vamos ver essa primeira passagem, nós vamos ver em Efésios 6, 10 e 11. Isso. Efésios 6, 10 e 11. Nós vamos ver, olha, como o poder, termos o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus é importante para nós. Então, Efésios 6, 10 e 11. Amém? Uma outra pessoa pode se colocar de pé e ler para nós, por favor? Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém. Olha, quanto ao mais, Igreja Batista Conexão, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Na força do poder do Senhor. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo isso para mim e para você hoje. E aí, ele diz, sabe para quê? Para que a gente possa resistir às ciladas do diabo. Então, esse primeiro aspecto que eu vejo do poder de Deus, é o poder de Deus para resistência. Você consegue compreender isso? Olha, nós precisamos de ter o poder de Deus para resistir o diabo. Você já viu aquelas pessoas que desistem facilmente? Elas entregam a vida a Cristo, mas hoje acontece uma coisa, ela já está abandonando, falando, não tem jeito, não dá, para mim eu não consigo, e é assim, é assado, sabe? Não, nós precisamos de fortalecer na força do poder do Senhor. Amém. E aí, nós assim, resistindo, nós vamos conseguir, olha, nós vamos ter uma visão de raio-x, porque nós vamos ver as ciladas do inimigo, e nós vamos poder desviar dessas ciladas. Nós vamos poder desmontar essas ciladas do diabo. Então, a primeira questão é, nós precisamos do poder de Deus para resistirmos todos os intempéries, todos os problemas, todas as lutas e todas as dificuldades. Se nós tivermos o poder de Deus, nós vamos passar e ser vitoriosos. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. O segundo aspecto, ele é interior. O segundo aspecto, ele diz de algo interior. E eu quero que você abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas 6, 5, 21 e 22. Obrigado, Senhor. Gálatas 5, 21 e 22. Você vai poder conferir comigo. Então, se nós temos ter o poder de Deus para resistir às lutas, às dificuldades, às provas que nós temos na nossa vida, nós também nós necessitamos do poder do Senhor para transformar a nossa vida, ou seja, para transformarmos de dentro para fora, para sermos transformados de dentro para fora. 22 e 23? Você pode ler para nós, Emílio? Então, Gálatas 5, 22 e 23.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gente, glória a Deus. Sabe o que eu penso? Sabe o que eu particularmente entendo? É que o poder de Deus, ele é mais manifesto, ele é mais assim, evidente no fruto do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque, olha, sabe, me desculpa, sabe, gente, mas, olha, pular, rodopiar, gritar e fazer aquela coisa toda, pode até ser legal, pode até ser, sabe, pode até edificar, pode até dar aquele up espiritual. Mas olha, nada se compara, na minha opinião, do que toda essa fração do fruto do Espírito em nós. Sabe por quê? Olha, o fruto do Espírito é amor. Amor, nós precisamos de ter amor na nossa vida. Alegria. Alegria, obrigado, Genilton. É alegria. Você já viu alguém, um cristão que vive triste? Olha, é uma afronta para o Senhor. A gente pode passar por luta, por dificuldade, mas até nas lutas a gente passa com esperança. A gente não passa amargo. A gente não passa com raiz de amargura. Amém. Não é verdade? E aí, a alegria, olha, amor, alegria, paz, não é? Paz, gente, paz. Só quem tem o poder do Espírito Santo para ter paz nesse momento de vida que a gente está vivendo. O que mais? Paciência. Paciência, né? A paciência parece que foi junto com o amor que esfriou, né? Esgotou. Só pelo poder de Deus para termos paciência. Só pelo amor de Deus. O que mais? Amabilidade. Amabilidade. Ser amáveis, sermos dóceis. O que mais? Bondade. Bondade. Bondade, sermos bons. Sabe, eu falei hoje de manhã o seguinte, que nós vemos na jurisdição o seguinte, que todos são inocentes até que se prove o contrário, não é verdade? Não é isso que a lei diz? Sim. Pois é, só que parece que, principalmente no meio cristão, a gente pensa assim, todos são culpados até que nos prove o contrário. Não é verdade? Sabe, gente, a amabilidade é pensar o bem da pessoa, pensar o melhor da pessoa. E isso não tem a ver com ela, tem a ver com você. O que mais? Domínio próprio. Ai, Bete do céu. Agora você tocou na ferida. Domínio próprio. Gente, quanta gente velha que a gente conhece, para não falar nós mesmos, né? Que age igual criança, senta e faz pirraça, que xinga, que briga e age pior do que uma criança. Não é verdade? Gente, eu fico com vergonha de mim, tem hora. Sabe, tem hora que eu tenho algumas atitudes com o João Pedro e com a Maria que eu fico com vergonha deles. Sabe, a gente não consegue se dominar. E olha, não precisa de poder de Deus para conseguir se dominar, gente. Não é só pelo poder e misericórdia de Deus. O que mais? Fidelidade. Fidelidade, não precisa nem falar de fidelidade, né? O que mais? Mansidão. Mansidão também se aplica, né? Ser manso, ser aquela pessoa calmo, sereno e tranquilo, né? Manso para falar, manso para irritar, né? Manso, ser manso. E os mansos herdarão a terra. Aleluia. O que mais? Contra essas coisas não há lei. Então não tem isso é ótimo, sabe por quê? Olha só, o apóstolo Paulo fala que não tem lei, ou seja, não tem regra, ou seja, não tem limite, ou seja, quanto mais, melhor. E aí, nós percebemos que se nós tivermos esse fruto, se esse fruto nos acompanhar,
eu quero te dizer, o poder de Deus vai estar sobre a sua vida. Você já imaginou você crescendo nesses 7 aspectos aí? Não é verdade? Gente, você quer ver mais poder de Deus do que isso? Não tem como, né? Não tem possibilidade. E aí então, interiormente, para o nosso caráter, para a nossa vida, nós temos essa questão do poder de Deus para nós de maneira interna. E aí nós temos então também, se nós temos a necessidade do poder de Deus para resistir, né, na resistência, se nós temos a necessidade do poder de Deus para o nosso interior, nós também temos para as nossas atitudes, para a ação. Nós temos a necessidade do Espírito Santo de Deus nos dar poder para agirmos, para não sermos covardes, para nós termos intrepidez do Espírito Santo para agirmos. E aí eu te convido a ir lá em Marcos, capítulo 16, nós vamos ler o 17 e o 18. Marcos 16, 17 e 18. Estou correndo muito, gente? Marcos 16, 17 e 18. Uma outra pessoa se coloca de pé e leia para nós com voz de trovão. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Aleluia! Olha o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Gente, tem muita gente que entende esse versículo ao contrário. Tem gente que acha que as pessoas, nós devemos seguir os sinais, não é? Você já viu aquela pessoa? Ah, tem revelação aqui, eu estou indo para lá. Ah, tem profecia aqui, eu estou indo aqui para cá agora. Ah, tem... o que mais? Tem... cura, eu vou para cá. Ah, tem uma outra coisa, eu vou para lá. E aí por aí vai seguindo os sinais. Você já reparou isso? Ah, eu vou naquela igreja porque lá tem revelação. Vocês já viram isso? Eu vou lá porque tem profecia. E aí nós ficamos indo em torno dos sinais. Mas só que o texto vai dizer o seguinte, que os sinais acompanhariam os que criam. Quem crê em Jesus aqui? Amém. Olha, os sinais precisam acompanhar a gente. E para isso nós precisamos de poder do Espírito Santo. Sabe, nós precisamos de quebrar essa maldição que existe em nós. Porque olha só, os sinais vão acompanhar. Quem falou isso foi Jesus. Então, nós podemos sim impor as mãos sobre alguém e essa pessoa ser curada. Olha, nós podemos sim passar, né? Vamos fazer uma analogia aqui, ser picado por escorpiões, beber algum veneno e tudo mais, passar por lutas, sermos agredidos e estarmos vivos. Eu conto aqui um relato que eu contei de manhã. Teve tem um vídeo na internet, eu vou achá-lo, eu vou trazer para a gente assistir. Um jovem muçulmano, um rapazinho mesmo, se converteu e quando ele se converteu ao cristianismo, o pai dele batia nele todo dia. Só que não adiantou nada. E ele continuou firme. E aí, sabe o que aconteceu? O pai dele parou de bater nele. E aí, ele ficou tranquilo. Ele foi participando das coisas da igreja, aquela coisa toda e tal. De repente, passado algumas semanas, a família inteira chegou para ele e falou assim: aqui, nós queremos esse Deus seu. Nós queremos esse Jesus seu. Nós queremos entregar nossa vida para esse Deus. E o menino ficou assim, né? Sem saber o que estava acontecendo e tudo mais. E os pais e a família toda quebrantada. E aí os pais viraram e falaram assim: olha, desde o dia que nós paramos de te bater, nós estamos colocando veneno na sua comida. E cada vez doses maiores para você morrer. E você não morre. Eu quero saber que Deus é esse. Sabe, gente?
Olha, os sinais vão acompanhar aqueles que creem, mas para que os sinais acompanhem, nós precisamos de crer, nós precisamos do poder de Deus. Você entende isso? Amém. Você acredita que você pode ter o poder de Deus para que os sinais te acompanhem? Amém. E olha, por que Jesus disse que os sinais acompanhariam? Por causa dessa placa que tem aí, ó. Vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Sabe, a coisa mais importante para Deus, mais importante de tudo. Olha, a razão última pela qual a igreja ainda está nesse mundo, a razão pela qual Jesus ainda não voltou, sabe qual que é? É por causa dessa placa aí. É porque o Evangelho precisa ser pregado. O poder de Deus precisa ser manifesto. É por isso que Jesus não voltou ainda. Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca. Paulo fala lá em 1 Timóteo. Então, nós percebemos que adoração, comunhão, crescimento espiritual, discipulado, serviço, tudo isso nós podemos fazer no céu. Tudo isso na eternidade nós podemos fazer. A única coisa que nós não conseguiremos fazer, sabe o que é? É levar pessoas a conhecerem a Cristo. Então, você e eu precisamos do poder de Deus para levantarmos, arregaçarmos as nossas mangas e nós nos entregarmos ao Senhor em prol desta missão. E agora, eu quero entrar no que eu falei no começo. Olha, eu quero propor para a nossa igreja um jejum, um momento de jejum e oração. Olha, nós já estamos vivos, nós já estamos avivados, amém? Amém. Nós estamos sensíveis agora à voz de Deus. Então, o próximo passo é nos enchermos do poder de Deus, é sermos cheios dele. Só que para sermos cheios dele, nós precisamos de esvaziarmos de nós mesmos. Deus não enche copo cheio. Não há possibilidade. E aí, a pergunta é: você quer ser cheio de Deus? Ser cheio do poder de Deus? Ser cheio do Espírito Santo de Deus? Aleluia. Olha, isso não é uma frase clichê. Não é uma frase feita. Pensa comigo. Para que nós possamos ser cheios totalmente do Espírito Santo de Deus, claro, nós teremos a maravilhosa recompensa da intimidade com Deus. Nós teremos aquela vida onde a gente olha lá para a Bíblia e fala: não, fulano devia ser mais especial que os outros, porque não tem jeito. Mas eram pessoas comuns, como você e eu. A questão é que eles deixaram o poder de Deus entrar. Só que para a gente viver tudo isso, e termos toda a recompensa de Deus que Ele tem para nós, nós precisamos de querer. Mas nós precisamos de querer com todo o nosso coração. Nós precisamos de querer com toda a intensidade da nossa vida. Sabe por quê? Porque tem um preço. Tem um preço. E o preço, sabe qual que é? É nós quebrarmos o nosso eu. É nós jogarmos o nosso ego fora. Sabe? É nós jogarmos o nosso orgulho fora. É nós jogarmos fora tudo que for contrário à vontade de Deus na nossa vida. É nós entregarmos a Ele. Vai custar os seus planos, os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos. E você colocar tudo em linha com a vontade de Deus. Você não vai viver mais para você. Sabe? Mesmo que seja o próprio Espírito Santo de Deus habitando em você, mas vai ser outra pessoa que vai ter o controle da sua vida. Você consegue entender isso? Você não terá controle da sua vida. Então, não adianta você pensar na sua reputação. O que as pessoas vão pensar de você? O que as pessoas vão dizer a respeito de você? Porque a sua reputação vai ser como um trapo de imundície. Sabe? Para a gente ser cheio
cheio de verdade, do poder de Deus, da presença de Deus, isso vai custar toda a nossa vida. Nós precisamos de entregar a nossa vida completamente a Ele. E aí eu digo para você, significa, sabe o quê? Todas as suas decisões, todas as suas atitudes, todos os seus, toda a sua intenção do coração vai precisar de passar primeiro pelo crivo do Senhor, para depois ser aprovado ou não. Sabe? Deus vai trabalhar na nossa vida assim como Ele trabalhou com Davi. A gente vê Davi, aquele cara extraordinário. Gente, Davi foi o único rei que conseguiu unificar as 12 tribos de Israel. Ele era o único homem que eu conheço em que ele era tão versátil na arte da guerra quanto na sensibilidade das artes. Ele era um cara chamado segundo o coração de Deus. Aí, olha, a bandeira de Israel leva o símbolo de Davi. Não tem lá a estrela de Davi? A gente olha para Davi e fala, Davi, isso aí e tal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Desde o momento que aquele menino, de aproximadamente 17 anos, ele foi ungido rei por Samuel, Deus levou Davi por 40 anos. 40 anos sendo perseguido como um cachorro, a ponto dele se sentir mais seguro dentro do povo inimigo do que dentro do seu próprio povo. Até que Deus falou assim, agora você está preparado. E aí ele se tornou o Davi que nós conhecemos.